Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre resolução de exercícios de potenciação e radiação. Onde que nos exercícios a gente envolve todas as propriedades, outros argumentos que a matemática nos fornece. Então, vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios no qual a gente pode estar fazendo, a gente pode estar utilizando, a gente pode estar resolvendo algumas situações, algumas simplificações de expressões onde que envolve potenciação e radiação, ok? Então, vamos lá, vamos nesse exemplozinho aqui, tá? Onde que eu tenho uma divisão, tenho aqui multiplicação, a divisão de potência. No caso, eu tenho a base 5 e eu tenho os expoentes positivos e negativos. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a parte da multiplicação, no numerador e no denominador. Então, aqui minha base é 5. Minha base é 5, ó. 5 e 5, o que a gente faz? Conserva a base, que é 5, e soma os expoentes. Vai ficar menos 7 mais 5. O denominador, mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Então, eu tenho 8 mais menos 3, ok? Então, aqui no meu numerador vai ficar 5 elevado menos 7 mais 5, menos 2. Aqui, fazendo a regra de sinal, vai ficar negativo. Então, eu tenho menos 8 menos 3, menos 11. Então, vai ficar 5 elevado menos 11. Agora, aqui, ó, eu observo que ficou uma divisão, onde eu tenho a mesma base. Então, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 2 menos 11. O que eu tenho aqui, ó? Meu regrinha de sinal, que eu não posso esquecer de forma alguma. Multiplicação menos com menos vai me dar mais. Então, eu vou ter o quê? 5 elevado a quem? Menos 2 mais 11 vai me dar 9. Então, essa expressão toda aqui, eu vou trabalhando com as propriedades de potenciação, eu vou chegar num resultado simplificado de 5 elevado a 9, ok? Vamos fazer mais um agora, que já é um pouquinho mais elaborado. De que forma? Eu tenho 6, eu tenho 8, eu tenho 9, 2 e 3 como base. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso fatorar as minhas bases, o que for necessário. O 2 e o 3 não tem como, mas o 6, o 8 e o 9 é possível fazer essa fatoração, ok? O 6 eu posso escrever como, tá? Vamos usar o pedacinho aqui para estar fazendo isso. Aqui, ó, eu sei que o meu 6 eu posso fazer o quê? Escrever ele como 2 vezes 3. O meu 8 eu posso escrever ele como 2 vezes 2, como 2, que é igual a 2 a terceira. O meu 9, a mesma coisa, 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado. Então, primeiro eu faço essa substituição. Então, eu vou ter o quê? 2, o 6 aqui vai ficar 2 vezes 3 a oitava. Meu 3 mantém, porque eu não tenho como fatorar. E o meu 2 também mantém, porque eu não tenho como fatorar. O meu 8 é 2 elevado à terceira, certo? Então, eu vou estar fazendo a troca do 8 por 2 à terceira. Vezes o 9, que é 3 ao quadrado, menos 3 elevado. Agora, o que eu vou fazer? Usando as propriedades de potência. Aqui, ó, eu vou estar distribuindo a minha potência. Então, vai ficar 2 à oitava, 3 à oitava. O 3 ao quadrado e o 2 é menos 3, por enquanto, não vou mexer. Ok? Aqui, ó, eu preciso fazer a multiplicação, usando a propriedade de potência. Então, vai ficar 2 vezes elevado a 3 vezes menos 7. Vezes, aqui é a mesma coisa, eu vou estar multiplicando.
tá? Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes menos 3, que vai ser 2 vezes menos 3. Aqui, ó, eu tenho menos 6, e aqui eu tenho menos 21. Certo? Então, agora ficou fácil para eu estar reescrevendo a minha função. Aliás, eu vou ter, ó, 2 à oitava. Aqui eu tenho 3 à oitava. Aqui eu tenho 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 2 elevado a menos 3. Dividido por quem? Por 2 elevado a menos 21. Vezes 3 elevado a menos 6. Bom, agora vamos usar aqui, ó, as bases. Vamos arrumar o numerador, simplificar. Então, eu tenho 2, base igual, tá? Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 8 mais menos 3, vezes 3, que eu conservo a base. Eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui, então eu vou somar. Então, vai ficar 8 mais 2. O denominador ainda não tem mais o que fazer, porque eu só tenho um 2 e um 3, tá? Então, vai ficar 2 vezes elevado a 21, vezes 3 elevado a menos 6. O meu numerador aqui, ele ficou 2 elevado a 8 menos 3, eu tenho 5. Vezes 3, 8 mais 2, 10. Denominador, 2 elevado a menos 21, vezes 3 elevado a menos 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho quociente, tá? 2 e 2, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 5 menos 21. Que multiplica. Aqui eu tenho, ó, 3 e 3, então eu vou conservar a base. E vai ficar 10 menos 6. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu sou obrigada a fazer a regra de sinal. Multiplicação menos com menos, mais. Mesma coisa aqui, ó, menos com menos, mais, tá? Então, vou ficar 2, eu tenho 5 mais 21, eu vou ter 26, vezes 3 elevado a 10 mais 6, 16. Então, aqui eu tenho a minha simplificação máxima que eu consigo achar nessa expressão aqui, ó. Então, eu consegui reduzir essa expressão nessa daqui, ó. Ok? Vamos lá, pessoal. Esse daqui já é um pouquinho diferente. Dá pra ver que não tem potência. Eu tenho vários fatores. Onde que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fatorar cada elemento que eu tenho aqui em 2, 3 números primos, de forma que eu não consigo mais reduzir minha base. Então, vamos primeiro, antes da gente montar aqui, vamos estar fazendo cada um desses valores aqui. 16, 28, 21, 125, 45, 8, 12, 25 e o 35. Vamos fatorar eles em números primos. Então, vamos fazer aqui, ó. O primeiro que eu tenho é o 16. O 16 eu consigo dividir por 2, que vai me dar 8. Dividindo por 2 vai me dar 4. Dividindo por 2 vai me dar 2. Dividindo por 2 vai me dar 1. Então, eu tenho aqui, ó, que o 16 eu posso escrever ele como 2, 1, 2, 3, 4 elevado a 4. Ok? Então, eu tenho que isso aqui vai ser 16. Então, eu já vou estar montando aqui, ó, que o meu 16, ele é 2, ele vai dar 4, tá? Vezes, eu tenho 28. Então, vamos lá. 28. O 28 eu posso fatorar por 2, que vai me dar 14. Se eu dividir por 2, vai me dar 7. Se eu dividir por 7, vai ser 1.
Então, 28, ele vai ser igual a quem? A 2 ao quadrado vezes 7, porque ao quadrado 1, 2, ok? Então, 28 vai ser quem? 2 ao quadrado vezes 7. Vezes agora o 21. O 21 eu posso fazer o quê? Eu vou dividir por 2, não dá porque ele é ímpar. Vou dividir por 3. Por 3 ele vai me dar 7. Por 7, 1. Então, o 21 ele vai ser igual a quem? 3 vezes 7. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 7. Eu tô trocando. O 125... eu vou dividir ele por 5. Por 2 não dá, tá? Por 3 também não vai dar. 1 dividir por 5. Então, 5 dividido por 5. A hora que eu dividir o 125 por 5, eu vou ter 25. Que a hora que eu dividir por 5, eu vou ter 5. 5 dividido por 5 vai ser 1. Então, eu tenho que o 125 é igual a 5 ao cubo. Então, eu venho aqui, eu vou trocar que é 5 ao cubo, vezes o 45. Eu vou conseguir dividir por 3, que vai me dar 15. Que eu consigo dividir por 3 de novo, que vai me dar 5. Agora, eu só consigo dividir por 5, que é 1. Então, 45, ele é igual a quem? A 5 vezes 3 ao cubo, ao quadrado, aliás. Ou eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 5, tá? Então, eu venho aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Agora, eu vou pro denominador. O denominador, o primeiro aqui é 8, ó. Então, eu vou fatorar 8. Vou dividir por 2, vai me dar 4. Vou dividir por 2, vai me dar 2. Vou dividir por 2, vai ser 1. Então, aqui eu tenho que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, eu vou trocar o 8 por 2 ao cubo. Vezes... vou fatorar 12. 12 eu vou dividir por 2, vai me dar 6. Vou dividir por 2, vai me dar 3. Vou dividir por 3, vai dar 1. Então, ele vai ser quem? O 12, ele é igual a 2 ao quadrado, 1, 2, vezes 3. Então, eu venho aqui, vou trocar 2 ao quadrado, vezes 3. Agora, tem 25. O 25, eu não consigo dividir por 2 nem por 3, mas eu consigo dividir por 5. Que vai me dar 5, 5 vezes 5, tá? Vou dividir por 5, então, eu tenho que o 25 é igual a 5 ao quadrado. Então, eu venho aqui, troco, ó, 25, trocar por 5 ao quadrado. Agora, falta o 35. O 35, não dá para dividir por 3, nem por 2. Eu vou dividir por 5, que vai me dar 7, dividido por 7 dá 1. Então, o 35, ele é igual a 5 vezes 7. Eu venho aqui e troco por 5 vezes 7. Ó, se a gente tiver aqui a base, ó, pode observar que eu tenho 2, 3, 5 e 7. Então, são todos números primos, tá? Eu só consigo dividir por ele e por 1. Agora, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho 2, base 2, tá aqui. Então, eu tenho essas aqui no numerador. Então, eu vou fazer numerador e denominador, ok? Já vou tá fazendo essa junção, juntando as bases. Então, aqui eu vou ter 2. A minha base é 4 e 2, eu vou somar. Ali, eu vou pegar a base 3. Eu tenho 3 aqui, 3 aqui. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Eu somo as bases, os expoentes. Aí, aqui, eu tenho 5. Tenho aqui e aqui. Então, eu conservo a base, somo os expoentes. Então, 3 mais 1. E sobrou 7, que eu tenho aqui
e tenho aqui. Então, 7, 1, mais 1, ok? Agora, eu vou pro denominador. O 2, eu tenho, olha, aqui e aqui. O resto não é mais 2, né? Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 2. Aí, eu vou pro 3. O 3 eu não tenho, só tenho um solitáriozinho aqui, ó. Tá? Aí, eu vou pro 5. O 5 eu tenho aqui e tenho aqui. Então, vai ficar 2 mais 1. E o 7, ele também tá solitáriozinho aqui, ó. Vezes 7, ok? Então, aqui, ó, como que vai ficar? 4 mais 2, 6. 3 vai ficar elevado a 1 mais 2, que é 3. O 5, 3 mais 1, 4. Vezes o 7, 1 mais 1, 2. Denominador, 2 elevado a 3 mais 2, que é 5. Vezes 3, porque a potência é 1. Vezes 5 elevado a 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 5 a terceira. Vezes 7, porque o expoente aqui é 1, ok? Agora, eu vou sumir com a minha fração e vou estar fazendo o quê? Agora, usando a propriedade de divisão. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vou fazer com 2, tá? Então, eu vou ter 2 que vai ser 6 menos 5, tá? O expoente de numerador e denominador. Vezes 3, aqui eu tenho 3 e 1, então vai ficar vezes 3 menos 1 elevado. Aí, eu vou fazer aqui, ó, o 5, tá? Que vai ficar 4 menos 1, então vai ficar vezes 5. 4 menos 3. E vai fazer o 7 vezes 7, que aqui é 2 menos 1. Ok? Então, aqui vai ficar, se eu olhar aqui, ó, vamos fazer a continha aqui, ó. 6 menos 5, eu tenho 1. 3 menos 1, eu tenho 2. 4 menos 3, eu tenho 1. 2 menos 1, eu tenho 1. Então, nossa redução final vai ficar em quem? 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. O expoente 1 eu não preciso escrever. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Então, temos essa, que é a nossa simplificação final, fazendo passo a passo. Tem essa expressão aqui, vou reduzindo, fazendo as continhas toda passo a passo, para chegar nessa expressão final. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui agora nós temos o quê? Vamos fazer agora um exemplozinho, de forma onde que eu uso quem? Radiciação. Nós, na matemática, temos, assim, um argumento que a gente pode nos auxiliar, que me diz o quê? Que eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado,
que ele vai ser igual a menos b, que multiplica a mais b, tá? Esse procedimento, ele chama fatoração. Bom, então a gente pode estar usando. O que a gente vai usar? Eu vou fazer, olha, se eu multiplicar aqui, ó, eu vou chegar nesses termos aqui ao quadrado, certo? Então, é o que a gente vai estar fazendo. Mas qual é o termo? O mesmo, só que o que eu faço? Eu mudo esse sinal, ó. Aqui, eu tenho quem? Mais. Então, eu preciso multiplicar por ele com o sinal negativo para ter os dois números ao quadrado. Como eu tenho raiz quadrada aqui, o que que acontece? A hora que eu tiver a raiz quadrada, eu vou estar simplesmente fazendo o quê? Eliminando essa raiz. Só que eu só posso fazer essa multiplicação se eu fizer no numerador e denominador. Porque aí eu não altero o a minha função. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou multiplicar pelo mesmo valor que eu tenho, porém, eu vou estar trocando o sinal. Aqui é mais, eu vou multiplicar por menos, ok? Vou multiplicar o mesmo no denominador. Isso daqui, ó, pra mim, é 1, porque o número dividido por ele é 1, ok? Aí, o que que a gente faz agora? A gente usa a distributiva, tá? Como que é? Aqui eu vou ter 1 que multiplica raiz de 11, raiz quadrada de 11, que vai ser raiz quadrada de 11, porque 1 multiplicando qualquer valor ele mesmo, e 1 que multiplica menos raiz de 5. Vai ser o mesmo, por quê? O número multiplicado por ele, por 1, sempre vai ser 1. Agora, aqui eu tenho 11 que multiplica raiz de 11, ó, esse vezes esse. Eu vou ter raiz de 11 ao quadrado. Aí, eu vou fazer raiz de 11 vezes menos 5, mais com menos é menos. Aí, eu vou fazer como agora? Eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 11, mais com mais é mais. E aí, eu vou fazer raiz de 5 vezes menos raiz de 5, menos com menos com mais, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, ok? O meu numerador, eu não tenho mais nada para fazer. Se eu olhar aqui, ó, o meu denominador, o que que eu tenho? Esse termo e esses são iguais, só que um positivo, outro negativo. Então, essa soma aqui é igual a 0. Então, o que que me sobrou? Me sobrou isso aqui, ó. Raiz de 11 menos raiz de 5 sobre 11. Eu tenho raiz, tá? Que aqui é elevado a meio, vezes 2, né? Elevado a 2, menos, aqui o 5 eu vou estar extraindo, então vai ficar raiz elevado ao meio, vezes elevado ao quadrado. Aqui, o que que eu tenho? Meio vezes 2, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó, eu tenho meio vezes 2. 1 vezes 2, eu tenho 2 dividido por 2, que é igual a 1. O mesmo ocorre aqui, ó. Então, o que que vai ficar? 11 elevado a 1, dividir menos 11 elevado a 1. Então, aqui, ó, eu tenho raiz de 11, menos raiz de 5. Aqui eu tenho 11, tá? Porque eu já vi que aqui, ó, meio vezes 2 é 1, menos 5, porque meio vezes 1 é 1, então vai ficar 5. Então, aqui eu vou ter o quê? A hora que eu fizer essa diferença aqui, eu vou ter 6. Então, eu tenho raiz de 11 menos raiz de 5, dividido por 6. Ok? Então, é esse o valor que a gente chega nessa simplificação aqui, ó. Eu quero sumir com esses, a raiz do denominador. Para eu sumir, mas eu tenho uma soma aqui, então eu preciso fazer esse processo aqui. Esse processo, ele tem um nome chamado assim, ó, conjugado, tá? Vou multiplicar
numerador e denominador pelo conjugado do denominador, no caso, tá? Bom, esse processo, ele só vale se eu tiver raiz quadrada. Se a minha raiz não for quadrada, aí já muda um pouquinho. A gente tem que pensar um pouquinho diferente. Então, vamos ver um exemplo, só para mostrar quando aqui, ó, as minhas raízes não sejam raiz quadrada. Que aí eu já não tenho esse processo de multiplicar igualzinho, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui só pra gente ver como que funciona. Aí eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho o cubo, certo? Então, esse processo de fatoração que eu fiz aqui, ó, tem o quadrado. Então, existe um na matemática que ele é o cubo. Então, eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, que a gente vai fazer algo meio parecido, mas com as modificações necessárias. Quando eu fatoro, eu vou ter isso aqui, ó, A menos B, que multiplica, tá? A ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado. Isso daqui, ó, eu tenho que pensar que eu tenho menos aqui, ó. Então, eu tenho que levar esse menos aqui, porque é isso que eu quero chegar, um termo ao cubo, menos outro termo ao cubo, que é esse daqui, ó. Um termo, que eu tenho que tirar essa raiz, então, esse aqui eu tenho 1/3, eu preciso multiplicar por 3 para ficar 1. Aqui também eu tenho 1/3, preciso multiplicar por 3 para dar 1. Então, por isso que eu pensei aqui, ó, 3A ao cubo menos B ao cubo. Então, eu tenho isso aqui, ó, ok? No caso aqui do nosso exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu A, o A igual a raiz cúbica de x, e o B de raiz cúbica de 2, tá? Aí, o que a gente sabe? Que se eu levar raiz cúbica de x ao cubo, eu vou ter x. E se eu levar raiz cúbica de 2 ao cubo, eu vou chegar em 2. Que é o que me interessa aqui, ó, sumir com esse daqui. Então, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó, eu teria 1/3, tá? A hora que eu levar ao cubo, vezes 3, vai dar 1. O processo é o mesmo do quadrado. Então, aqui eu tenho x e 2. Isso daqui vai me resultar em algo como? Eu vou ter aqui, ó, x menos 2, tá? Vai ser igual, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho A e o B ao cubo, tá? A ao cubo, tá aqui. B ao cubo tá aqui, ó, só achei os valores dele. A e B, meu A e B tá aqui. Então, vai ficar raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2. Agora, eu venho pra cá, ó, raiz cúbica, raiz cúbica de x ao quadrado, porque é meu A. Mais A vezes B, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. Mais raiz B ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vou escrever aqui porque não coube ali, tá? De 2 ao quadrado. É esse o valor que a gente tem. Aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e tiro esse valor aqui, ó. Quanto que me dá isso daqui? Se esse valor que tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu consigo exatamente chegar em quem? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vai ser igual a quem? Eu vou estar dividindo x menos 2 por todo esse termo aqui, ó. Que tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar a raiz cúbica de x. Aqui, ó, quando tá potência de potência raiz, esse valorzinho aqui, ele entra aqui dentro. Então, eu já posso estar colocando aqui, ó. Ok? Propriedade de potência. Aqui não tem como multiplicar. Opa, esqueci do cubo aqui. Então, vai ficar raiz
mais raiz cúbica de x, que multiplica raiz cúbica de 2. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, ok? Então, eu sei que a raiz cúbica é de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui é 4, é a mesma coisa de raiz cúbica de 4, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar trabalhando com isso aqui, ó, tá? Dessa forma. Então, eu tenho esse valorzinho aqui, ó, aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir por esse aqui. Então, aqui vai ficar 1. Aqui, meu denominador vai ficar x menos 2. Dividido por quem? Por tudo isso aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado. Mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. E mais a raiz cúbica, agora eu vou colocar de 4, tá? Porque nós já achamos o valor ali. Raiz cúbica de 4. O que eu tenho? Se a gente for olhar assim na íntegra, o que eu tenho aqui? Divisão de fração. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o meu 1, eu posso escrever como 1 dividido por 1, e aqui eu tenho uma fração. O que a gente faz? A gente conserva a primeira, tá? Então, eu tenho 1 sobre 1 e multiplico pelo inverso da segunda. A minha segunda é essa daqui, ó, que é o meu denominador. Tá? E conservei essa e vou inverter. Então, como que eu vou inverter aqui? O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então, o que vai ficar? Dividido por quem? Raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de x, que multiplica a raiz cúbica de 2, mais a raiz cúbica de 4, dividido por x menos 2. Agora, é só fazer essa multiplicação, ok? Então, aqui, a hora que eu fizer 1 vezes todo esse termo aqui, vai me dar todo esse termo. Porque quando eu multiplico por 1, não muda nada. Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de x, que multiplica a raiz cúbica de 2, mais a raiz cúbica de 4, dividido por x menos 2. Bom, aqui eu tinha a raiz no denominador, uma raiz cúbica no denominador. Agora, eu consegui sumir com essa raiz cúbica. Então, eu não tenho mais a raiz cúbica no meu denominador. No numerador não tem problema. Então, aqui eu consegui simplificar ou racionalizar o nome que eu tenho aqui, racionalizar, tá? Ok? Então, aqui eu espero que tenham entendido, que gostem e bons estudos a todos.